presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reuniu nesta tarde com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, depois de ameaçar cortar verbas da cidade caso o socialista fosse eleito. Trump diz que vai ajudar Mamdani e quer que Nova York se saia bem. Vamos ao vivo conversar com a correspondente Mariana Jangiacomo. Mari, conta pra gente se essa relação realmente vai melhorar entre os dois ou ainda é cedo para dizer. Bem-vinda. No Natal Luz. Oi, Juliana, obrigada. Olha, Juliana, foi uma reunião ali bem calorosa entre os dois, ali no momento em que falaram com repórteres no Salão Oval. Depois de terem a reunião, os dois sorridentes, falando que encontraram um ponto em comum, que é a vontade de ambos de melhorar a vida dos nova-iorquinos. Donald Trump disse que quanto melhor Mamdani se sair, mais ele, Trump, vai ficar feliz. Eles até evitaram ali perguntas que os jornalistas fizeram sobre as acusações que já trocaram no passado. Inclusive, em um determinado momento, uma repórter perguntou a Mamdani sobre quando ele chamou Donald Trump de fascista e ele disse: as nossas discordâncias estão bem claras, assim como os nossos pontos em comum e o que a gente quer fazer pela cidade. Aí a repórter insistiu e o próprio Trump deu um tapinha no ombro de Mamdani e disse: pode falar que você falou mesmo, que você me chamou de fascista, tá tudo bem. Ou seja, os dois deixaram bem claro ali que querem manter, pelo menos publicamente, né, essa relação boa, de uma forma muito civilizada. O próprio Trump já tinha dito que esperava uma reunião civilizada com Mamdani. Agora, alguns pontos, né, que são importantes da gente lembrar. Primeiro, Donald Trump se dá muito bem com quem vence, com ganhadores, independentemente da ideologia. Ele até critica a ideologia, mas ele se dá muito bem com quem impõe respeito, com quem vence, e ele deixou isso bem claro hoje mais uma vez, quando elogiou Mamdani, disse que Mamdani era um vencedor e elogiou a trajetória de Mamdani, que segundo Trump veio do nada, começou a crescer nas pesquisas e acabou ganhou a eleição para ser prefeito de Nova York. Donald Trump é de Nova York, então ele fala muito bem de Nova York, fala que tem um carinho enorme pela cidade, respondeu inclusive que sim, viveria em uma cidade governada por Zohran Mamdani. Os dois também, tanto Mamdani quanto Trump, têm um perfil muito parecido no sentido de comunicação com os eleitores. Cada um do seu jeito, mas os dois conseguem se comunicar muito bem com a sua própria base. Então, apesar de todas as divergências, de todos os ataques, havia ali uma expectativa de que essa reunião acontecesse o que acontecesse, seria boa para os dois no sentido de falarem com as suas bases. Então, os dois têm esse perfil político mesmo, muito parecido no fim das contas, apesar de todas as divergências. E Mamdani carrega uma pressão imensa, né? Porque ele é um nome que não é unanimidade no Partido Democrata. Inclusive, muitos democratas veem o Mamdani como uma escolha arriscada, como muito radical para ser o prefeito de Nova York. Hoje ele chegou aqui em Washington depois da Câmara dos Deputados ter aprovado uma resolução falando sobre os horrores do socialismo. Essa foi a resolução que os deputados aprovaram, e não só republicanos, 86 democratas do próprio partido de Mamdani. Então isso mostra a desconfiança que existe e como o desempenho de Mamdani como prefeito de Nova York vai dizer muito sobre o futuro do Partido Democrata. Então é muita coisa em jogo, falando politicamente, né? Claro, não falando apenas falando da vida das pessoas, obviamente, né, da cidade com milhões de pessoas, claro, mas falando do lado político, muita coisa está em jogo para Mamdani. E Trump já tinha ameaçado cortar bilhões de dólares em recursos federais para a cidade e até mandar a Guarda Nacional para Nova York. Então, apesar dessa vinda de Mamdani para cá ter desagradado alguns de seus eleitores que esperavam uma postura mais combativa de Mamdani, esperavam que ele brigasse mais com Donald Trump, e isso aconteceu, muita gente ficou decepcionada porque ele veio para cá a conversar com Donald Trump. É um gesto político que ele faz nesse momento de tentar garantir ali o máximo que ele conseguir de recursos, tentar passar essa imagem de uma pessoa que consegue dialogar, enquanto alguns acham que ele é radical demais para ser prefeito de Nova York. Foi isso que Mamdani veio fazer aqui e saiu então dessa reunião
que ninguém sabia exatamente como é que ia ser, né? Alguns apostavam num bate-boca, numa discussão, achavam que podia ser algum tipo de armadilha, lembraram, claro, né, daquela famosa reunião entre Trump e Zelensky no Salão Oval, mas na verdade, pelo perfil dos dois ali, estava bem claro que era isso mesmo, né, que a gente podia esperar desse final de reunião, mas ainda assim foi todo um suspense aqui antes do Mandani chegar. A imprensa em peso aqui, a Casa Branca lotada, a área de imprensa, vários jornalistas, e Mandani não entrou, ninguém viu o Mandani entrando aqui, ele entrou pelos fundos, e aí só depois da reunião era para ser fechada para a imprensa. E aí só depois da reunião, ou seja, depois que ficou claro ali que ficou tudo bem para os dois, né, que os dois se deram bem ali, que eles resolveram abrir para a imprensa, deixaram alguns jornalistas entrarem para fazer perguntas, Juliana.